Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Fonte de Bênção. E hoje aqui nesse vídeo, eu gostaria que nós meditássemos no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus! Aqui está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Quando Jesus ele se tornou homem e ele habitou no nosso meio, ou seja, no meio onde que os homens vivem, veio aqui cumprir a palavra, que era necessário que ele viesse e pagasse o preço por nós. O preço ali na cruz do Calvário, o Cordeiro, o sacrifício vivo por mim e por você. A palavra fala que ele veio e os seus não o conheceram. Jesus, ele veio e não foi conhecido pelos seus. E muitos hoje, quando nós falamos sobre o Senhor Jesus, não têm aceitado, não têm o conhecido, não têm entregado suas vidas para ele. Mas aqui está falando sobre a primeira vinda. E hoje, nos dias de hoje, nós que já aceitamos Jesus, nós pregamos o amor de Cristo, nós pregamos o amor ao Evangelho, um verdadeiro cristianismo, e muitas pessoas não têm aceitado. Até nos dias de hoje, muitos não têm aceitado Jesus, muitos têm negado, muitos têm fugido dessa palavra. Mas a verdade é que a volta do Senhor Jesus ela está próxima. A volta do Senhor Jesus, que acontecerá em dois momentos, em alguns eventos escatológicos que nós falamos. Primeiro, naquele no tocar das trombetas, quando a igreja vai ser arrebatada, e depois onde que todo olho verá, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus e vai reconhecer que Ele é o único Senhor. Hoje, nos dias de hoje, nós vivemos num tempo onde que está sendo anunciado, tem sido falado, mas muitos não têm aceitado, muitos não têm entregado as suas vidas a Cristo. Hoje é o momento, hoje é o dia de nós reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Hoje é o momento de nós nos render a seus pés e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, faça, Senhor, conforme a tua vontade, não conforme eu quero, não conforme a minha carne, os meus desejos quer, mas conforme o Senhor quer. Porque fato é, se acredita ou não, Jesus vai voltar e Ele vai buscar os seus, Ele vai levar para estar junto dEle aqueles que verdadeiramente creram. A palavra do Senhor Jesus diz que verdadeiramente aqueles que creem serão salvos. Aqueles que entregar suas vidas a Cristo serão salvos. E aqui a palavra fala, Jesus veio, Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele estava Deus no princípio. E Deus no princípio, Ele criou todas as coisas. Ele criou o homem. E Ele fez a obra redentora também do homem. E agora nós estamos já chegando muito próximo aos últimos dias. Essa aqui é uma mensagem realmente de alerta. É uma mensagem de chamada de atenção. Veja só as coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Hoje é o dia, nós estamos aí finalzinho de outubro de 2023, dia 28 de outubro de 2023. E olha só, tantas coisas têm acontecido. Nós temos visto uma guerra lá entre Israel e ali aqueles povos que estão ali na faixa ali, na sua região ali, onde que tem ameaçado Israel, mais diretamente contra esse grupo aí terrorista que é o Hamas.
Nós temos visto aí terremotos acontecendo, nós temos visto aí catástrofes acontecendo. Aqui no nosso país, aqui, de norte a sul, tantas coisas acontecendo. Então, são todas aí as coisas que têm se cumprido, que está escrito lá em Mateus 24. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Nós não podemos fechar os nossos olhos. E o versículo que mais nos chama a atenção aqui, é esse. Ele veio para os seus e os seus não aceitaram. E quantos hoje não têm aceitado Jesus? Só que fato é que Jesus ele vai voltar. E ele vai buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. E se nós não estivermos preparados, e isso aí nós temos que ser muito claro com isso, nós não vamos subir. Nós não vamos estar com Cristo, não adianta, não existe meio termo. Às vezes as pessoas têm vivido uma vida onde que tem colocado as suas vontades na frente das vontades de Cristo. Muitas vezes tem pegado versículos isolados e em cima desses versículos aí tem feito aí coisas que vêm agradar o seu próprio eu, até mesmo para disfarçar, fazer um evangelho distorcido, um evangelho deturbado. E não existe outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. Não existe outra verdade. Não existe, melhor falar assim, não existe meia verdade como muitas pessoas têm tentado pregar por aí. E essa palavra realmente é uma palavra de alerta, uma palavra de conserto, uma palavra de nós nos colocarmos realmente na direção. A palavra nos diz que a porta ela é estreita, o caminho é estreito. E nesse caminho estreito, nessa porta estreita, aquele que não tiver realmente ligado a Cristo, ele não vai chegar à salvação. Ele não vai conseguir chegar até a sua salvação. A palavra nos diz ali, quando o povo saiu do Egito, que eles passaram pelo deserto, e eles caminhavam ali pelo deserto, e eles viram muitos milagres de Deus. Eles viram ali uma nuvem ali que protegia eles do sol durante o dia. Eles viram uma coluna de fogo realmente ali que aquecia eles durante a noite. Mas o que eles fizeram, a maioria do povo, ou boa parte do povo? Eles murmuraram contra Deus, porque eles ficaram pensando das coisas que eles tinham lá no Egito. E o Egito representa o mundo. Hoje, quantas pessoas que estão na igreja caminhando para a Nova Jerusalém, para a Nova Terra, para a Terra Prometida, e têm murmurado contra Deus, pensando com as coisas lá do mundo. Aquele que murmura, ele não vai alcançar o favor do Senhor. Aquele que não permanecer firme no propósito do Senhor, não vai alcançar aquilo que o Senhor tem prometido. Nós temos que estar muito ligados nessas coisas. Hoje em dia, nós estamos vivendo dias difíceis, muitas coisas têm acontecido e nós não podemos perder o nosso foco principal, que é a nossa salvação. Nós não podemos perder. Eu sei que aí tem aqui um grupo de pessoas aqui neste canal que tem, glória a Deus, acompanhado os vídeos, tem assistido. Deus tem nos dado aí algumas palavras e nós temos compartilhado essas palavras. E glória a Deus por cada pessoa que está nesse canal, porque eu oro por cada um, para Deus possa estar abençoando e multiplicando a bênção na vida de cada um. Mas eu chamo a atenção para cada um que chegou até aqui, para cada um que tem acompanhado os vídeos, cada um que às vezes chegou aqui pela primeira vez aqui assistindo esse vídeo. Presta muita atenção nessas palavras que eu tenho falado, que não sou eu falando, mas que é o Espírito Santo que nos traz para falar nesses últimos dias. Nós temos que preocupar principalmente com a nossa salvação. Nós temos que preocupar com a nossa vida diante de Deus. Porque se Jesus voltar hoje, não adianta nada. Não adianta nada a gente tentar conquistar casas, conquistar carros, conquistar aí muitas coisas aqui nessa terra. Se nós não tivermos com a nossa vida diante do Senhor, se nós não estivermos preparados para a volta do Senhor Jesus. Jesus, ele veio para os seus e os seus não conheceram, eles ficaram despercebidos. Muitos hoje estão despercebidos. E se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltasse hoje, qual seria aí o resultado? Você iria realmente ser levado com Cristo ou você seria deixado para trás? Talvez você é uma pessoa que não conheça o Evangelho, entrega a sua vida para Cristo hoje. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador e pode ter certeza que Deus ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não fica escutando aí as coisas que às vezes você vê aí por aí, de alguém falando que aconteceu dentro desta igreja ou daquela igreja. A gente não tem que olhar para o homem. Se nós for olhar para o homem, ninguém vai ficar em igreja nenhuma. Nós temos que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Começa a buscar Cristo, começa a buscar o Espírito Santo, começa a pedir Deus, para Deus estar te iluminando, estar te ajudando, te fortalecendo. Você vai ver que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, porque não foi o homem que vai te dar esse objetivo e vai te ajudar. É Deus que vai te dar o objetivo e é o próprio Espírito Santo que vai te ajudar você a alcançar
aquilo que Deus tem preparado para você. E o que Deus tem preparado para nós, irmãos, é muito maior daquilo que nós imaginamos, aquilo que nós sonhamos. Porque o Senhor já tem preparado para nós uma nova morada, uma nova casa, um lugar onde que não haverá mais dor, um lugar mais que todas as nossas lágrimas serão limpadas, um lugar onde que nós vamos adorar o Senhor por todo o tempo, sem limites. Glória a Deus. Então estejam preparados, entregue a sua vida para Cristo, deixa Deus fazer essa obra na sua vida, talvez até chorando, continue na sua caminhada, não perca a sua fé por nada, que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te fortalecendo, possa estar te dando vitória. Eu creio na bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo e não permaneça, não continue despercebido, mas toma essa palavra de alerta hoje e firma nos caminhos do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique firmes.